E olha só, entre os dias 24 e 27 de outubro, o presidente Lula vai até a Indonésia e Malásia. A primeira parada será uma visita oficial em que será recebido na capital Jacarta. Na sequência, então, o presidente participa como convidado do encontro de líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático em Kuala Lumpur. Vamos saber o que esperar então dessas visitas do presidente à Ásia na minha conversa de agora ao vivo com o coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, também nosso colunista, professor Gustavo Menon. Oi, professor, bom dia. Seja bem-vindo aqui com a gente, tudo bem? Bom dia, Felipe. Sempre um prazer falar com todos os nossos telespectadores do AgroMais. Uma satisfação nossa, professor. Bom, a gente já foi buscar essa confirmação, o Palácio do Planalto confirmou a saída do presidente à Ásia, então temos aí ainda um tempo até esse embarque. O que o presidente Lula deve preparar aí dentro dessa bagagem dele para levar nessa visita à Ásia? Basicamente, Felipe, mais uma tentativa por parte da política externa brasileira, por parte dessa diplomacia presencial, em termos de abertura de comércio, sobretudo diante dessas economias emergentes, dessas economias em desenvolvimento. Quando nós analisamos os dilemas geopolíticos, geoeconômicos do nosso tempo, veja que com a adoção das medidas unilaterais, com as medidas protecionistas, em meio a esse ambiente de guerra tarifária, que envolve principalmente as disputas de poder entre China e Estados Unidos, veja que o Brasil cada vez mais tenta diversificar e buscar alternativas no fomento das suas cadeias produtivas, no fomento das suas correntes de comércio. Vale dizer que essa viagem estipulada para o final do mês de outubro em direção à Malásia, em direção basicamente a esse encontro dos países da ASEAN, essa associação que congrega nações do Sudeste Asiático, direciona-se a esse reposicionamento da política externa brasileira, compreendendo como que há uma movimentação e um deslocamento de maiores correntes de comércio para essa região da Ásia e do Pacífico. Trata-se aqui de uma entrada de suma importância por parte dessa diplomacia presencial, conectando as nossas cadeias produtivas, essa tentativa de abertura de comércio, Felipe, sobretudo em países como Malásia, Indonésia, e sabemos também como a ASEAN trata-se aqui de um bloco estratégico no fomento exatamente da diplomacia brasileira nessa região que vem apresentando patamares de crescimento tão significativo. A título de referência, quando nós analisamos o fluxo comercial do ponto de vista das correntes de comércio, isto é, somando as correntes aqui do ponto de vista das exportações e importações, a gente está falando aqui de um mercado bastante pujante que ultrapassa mais de 18 bilhões de dólares, se nós registrarmos as exportações brasileiras aos países da ASEAN só no último ano. E há uma potencialidade de crescimento, há um terreno fértil para que essas atividades possam ser, digamos, não só fomentadas, mas potencializadas em diferentes cadeias produtivas. Vale a pena chamar a atenção nesse encontro da ASEAN, nessa reunião de cúpula entre esses representantes dos países do Sudeste Asiático, como que o presidente Lula deve também adotar agendas bilaterais no sentido, então, de promover iniciativas de cooperação em áreas como agricultura, ciência e tecnologia, sustentabilidade e meio ambiente e no alavancamento dessas relações comerciais. O senhor falou aí, sobre um papel estratégico que alguns países eles se posicionam para a gente aqui no Brasil, E, por exemplo, vale ressaltar aqui a Indonésia, Ele é um país super estratégico, inclusive para o agro brasileiro. É uma população que é maior do que a do Brasil, por exemplo, mas um país super limitado em áreas produtivas, digamos assim. Então, é um país que demanda muitos produtos de fora. Então, é aí que o nosso agronegócio, por exemplo, que é o nosso público aqui direcionado, ele entra com muitas oportunidades, É um mercado promissor, de fato. Exatamente, Felipe. Quando nós analisamos essas relações comerciais diante desse deslocamento das correntes de comércio
que estão sendo pujantes nessa região da Ásia e do Pacífico, observe que estamos falando de uma concentração demográfica nesses países bastante expressiva, um mercado consumidor altamente em ascensão, e o Brasil tenta se reposicionar, ser um ator relevante a partir dessas conexões do Mercosul com os países da ASEAN. E vale dizer também, Felipe, nesse momento, então, de adoção de diálogos universalistas, de diálogos multilaterais, de fomento e coordenação de diferentes cadeias produtivas, de negócios, de novos mercados, veja que do ponto de vista dessa visita presidencial à Malásia, Kuala Lumpur, veja que o presidente Lula tenta, então, reorquestrar essa correlação de forças com os países asiáticos, sabendo que nós temos, em um dos países asiáticos, a China, nosso maior mercado, nosso principal parceiro sócio-comercial. Título de referência, quando a gente olha centralmente para esses países, Malásia e Índia são dois mercados consumidores, sócio brasileiro tem uma forte potencialidade em termos de fortalecer essas relações comerciais nos próximos anos, e precisamos estar atentos também, Felipe, como que o Brasil tenta catalisar esse mundo marcado por profundas incertezas, por essa crise do sistema multilateral, tenta criar não só propostas e alternativas de financiamento a partir dos BRICS, quando você chama a atenção, por exemplo, da Indonésia, a gente está falando aqui exatamente de uma tentativa de uma maior orquestração de políticas de cooperação também no âmbito dos chamados BRICS+, e claro, essa visita será uma visita onde nós podemos também avançarmos em termos de interdependência, não só com a cadeia produtiva do agronegócio, mas no avançar também da adoção de novas tecnologias. É por isso que cada vez mais a aposta por parte do governo brasileiro trata-se em fomentar essas agendas de complementariedade e que vão se consubstanciar certamente nas agendas, nos debates vinculados a essa reunião de cúpula junto aos países da ASEAN. Precisamos estar atentos também como que será mobilizada cadeias produtivas, setor empresarial brasileiro, diante dessa visita prevista entre os dias 26 e 27 de outubro, como que o Palácio do Planalto vem, de certa forma, tentando todo um planejamento direcionado a essa visita presidencial, e o Brasil, como disse, tem muito interesse nessa diplomacia vinculada aos países asiáticos, já que estamos falando aqui de um grande mercado consumidor. Muito bem, professor. Quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui com a gente no canal, desejar aí um ótimo restinho de semana, um bom fim de semana. A gente volta a conversar sobre novos assuntos na semana que vem. Eu que agradeço, Felipe, desejo um ótimo final de semana a todos os nossos telespectadores. É sempre um prazer, uma grande alegria conversar com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores do AgroMais. Bom trabalho.